Tá aí para você, ó. A gente vai falar hoje sobre Petrópolis no período republicano. A parte 2, né? A gente já começou na última aula a falar, a gente vai complementar as informações nessa aula. Vai falar sobre a aristocracia, né, que se formou em Petrópolis no século XX, sobre a importância do Epitácio Pessoa, algumas medidas que ele foi tomando que ajudaram, né, a melhorar bastante e a impulsionar ainda mais o desenvolvimento da cidade de Petrópolis, e também sobre Getúlio Vargas e o seu relacionamento com a cidade de Petrópolis, tá? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Petrópolis. Sou a professora Joana Fernandes e nós vamos iniciar aqui mais uma aula voltada para o seu concurso da CONDEP 2022, tá bom? Pessoal, antes de começar a nossa aula, deixa eu mostrar para vocês os nossos materiais. Você vem aqui no nosso site expressoconcurso.com.br, vai ter aqui a parte aqui, ó, concurso Petrópolis, ó, aqui, CONDEP. Clicou, vai abrir para você os materiais que nós estamos disponibilizando para o seu concurso. Tem aí conhecimentos gerais de Petrópolis, isso aqui para todos os cargos, nível médio, superior, fundamental, todos os cargos vai estar caindo aí esse conteúdo. E temos português e matemática, mas o nosso português e matemática é voltado para os cargos de nível fundamental completo e nível fundamental incompleto, tá? Que o conteúdo é o mesmo, então você adquirindo aí, você vai poder estar treinando para a sua prova, esse material em PDF de questões comentadas. Você pode estar adquirindo os 3 materiais separadamente, ou se você quiser comprar os 3 de uma vez, nós estamos oferecendo aqui um super combo com desconto. Você vai estar pagando aí R$45 nos 3 materiais aqui, através desse link, ok? E também não esqueça que aqui no nosso canal, né, no nosso site, você pode clicar em download para ver um pedacinho do nosso material, ter uma amostra grátis aí do material, antes de você adquirir, para você ter aí uma provinha, né, da qualidade do nosso material, ok? E aproveitando que nós estamos aqui nos nossos recados, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso Instagram, @expresso_concurso e @prof. Joana Fernandes. Segue a gente lá no Instagram para estar aí se mantendo atualizado dos concursos que estão saindo pelo Rio de Janeiro afora, tá bom? Vamos então para a nossa aula. Vou falar de Petrópolis no período republicano, gente. Esse cara aqui que vocês estão vendo, né, na imagem, deixa eu diminuir um pouquinho para vocês visualizarem. Esse cara, ele é o Barão do Rio Branco, tá? Que foi, né, um grande diplomata aí brasileiro, e ele foi extremamente presente em Petrópolis, principalmente no período em que Petrópolis se tornou capital do Rio de Janeiro, né? Capital do estado do Rio de Janeiro, conforme a gente falou na nossa última aula, que foi entre 1894 até 1903. Nesse período, o Ministério das Relações Exteriores funcionou praticamente inteiramente em Petrópolis. E foi em Petrópolis que foi assinado um tratado que anexou o estado do Acre ao Brasil, né? A Federação Brasileira, tá? O Acre, ele não pertencia ao Brasil, ele passou a pertencer a partir da assinatura de um tratado, que por isso ficou conhecido como o Tratado de Petrópolis. Professor, isso é importante? Só né? Muito importante. É um tratado internacional que selou o destino de um estado da Federação Brasileira, e ele foi assinado na cidade de Petrópolis. Bom, gente, em 1903, Niterói retorna à condição de capital do estado do Rio, Petrópolis deixa de ser a capital, né? E aí, mais uma vez, houve um certo temor de que Petrópolis fosse esquecida, fosse deixada de lado, né? Fosse se tornando uma cidade abandonada. Porém, isso não aconteceu, tá? O desenvolvimento foi mantido, tá? Ao lado de sua vocação turística. Petrópolis passou a ter uma vocação turística, tá? Principalmente. Já desde o século XIX, onde as pessoas iriam, principalmente as pessoas, né, as grandes personalidades da política, né, do Rio de Janeiro, costumavam passar os seus verões, tá? Um lugar de veraneio, um lugar fresco, bom de passear. E Petrópolis continuou tendo essa vocação turística mesmo após, né, deixar de ser a capital do estado do Rio de Janeiro. Nos anos seguintes, com exceção de Floriano Peixoto,
Delfim, Moreira e Castelo Branco, esses 3 aqui não passavam verões em Petrópolis, tá? Esses 3 presidentes que o Brasil teve não frequentavam Petrópolis, mas todos os outros frequentaram, tá? Todos os presidentes da República, de Deodoro da Fonseca até o Costa e Silva, gente, já é um presidente da era militar, tá? Da época do regime militar. Olha só que lacuna, né? Que pedação, né, de história. Todos os presidentes desse período costumavam passar os seus verões em Petrópolis, tá? Costumavam se mudar para Petrópolis durante o período mais quente, né? Da cidade do Rio de Janeiro, que até então era a capital do país, tá? Aliás, até então não, a partir da década de 50 já fui para Brasília, tá? Mas ainda assim os presidentes costumavam, até por tradição, passar os seus verões em Petrópolis, ok? E aí, gente, Petrópolis na década de 20, né, nas primeiras décadas do século 20, e assim continuou, se tornou uma espécie de ponte aristocrático, né? Era um lugar conhecido pelo seu refinamento, um lugar conhecido por ser frequentado por grandes personalidades da cultura, da política, né? Personalidades assim que tinham uma grande importância cultural e social para o país, tá? Um ambiente culto, aristocrático e refinado, tá? Ou, em outras palavras, não era um lugar para pobre, tá? Era um lugar frequentado por uma elite cultural e uma elite econômica, tá bom? No início da noite, a estação ferroviária se transformava num ponte social, repleta, né, com famílias esperando a chegada do trem dos maridos. Com eles vinham também as notícias do dia, né? Os maridos trabalhavam no Rio, né? Tinham seus expedientes no Rio e iam para Petrópolis ao final do dia, né, do trem. E aí a esposa, os filhos iam lá para a estação para esperar esses maridos chegarem. Ali mesmo começou a se tornar assim um local de encontros, né? Um ponte social, um lugar de confraternização, de conversas, né? De um certo lazer ali, tá bom? Vamos falar um pouquinho dessas personalidades, né, que passaram por Petrópolis. Olha, nós temos o Barão do Rio Branco, que a gente mostrou aí no slide anterior. O Joaquim Nabuco, né, foi um deputado, foi um grande, né, tá aqui a imagem dele para você, ó, vou mostrar ele para você aqui, ó. Foi um deputado, ele foi um grande defensor aí, né, da abolição da escravatura, foi um político muito influente durante final do século XIX, início do século XX. Tínhamos o Santos Dumont, né? O Santos Dumont ganhou do governo uma casa em Petrópolis, um terreno, né? Onde ele construiu uma casa. Essa casa, inclusive, ainda existe, né? Um dos pontos turísticos de Petrópolis, ainda é um lugar de visitação. Ele ganhou como um presente, na tentativa de consolar, né, ele pela tristeza que ele estava sentindo ao ver os aviões serem usados na Primeira Guerra Mundial. Então, nesse período, o governo brasileiro, como uma forma de homenagem, enfim, presenteou o Santos Dumont com um terreno em Petrópolis e lá ele construiu a sua casa, tá? O Conde Afonso Celso, Marechal Hermes da Fonseca e a sua esposa, né? Nair de Tefé, né? Padiá Calógueras, Henrique Lage, Rui Barbosa, né? Um grande aí jurista do início do século XX, foi político também, Joaquim Murtinho, Stefan Zweig, Edson Passos, Eugênio Gondim, tá? Então essas são algumas das grandes personalidades históricas que passearam ali pelas ruas de Petrópolis, tá? Durante esse início aí de século XX, né? Esse início de século XX, ainda aí já nesse período republicano, ok? Vamos falar um pouquinho dos avanços desse período. Olha, o Epitácio Pessoa, né, que foi presidente, em 1920 construiu o prédio do 1º Batalhão de Caçadores, trazendo para a cidade a tropa do Exército hoje, que é o 32º Batalhão de Infantaria, tá? Se tornou uma tradição até em Petrópolis.
Em 1922, né, ele, no caso Epitácio Pessoa, construiu um belo prédio, o prédio dos Correios, em arquitetura neoclássica. Depois, em 1928, foi construída a primeira rodovia asfaltada do país. Preste atenção nisso aqui, que se tem uma questão que pode estar na sua prova, tá? Que eu, como examinadora, possivelmente pediria, é essa aqui que a gente vai ler agora, ó. Tá? Se você tem, ó, guarda isso aqui que eu vou falar, ó. Vamos lá. Em 1928 foi construída a primeira rodovia asfaltada do país, que ligava o Rio a Petrópolis. Qual é o nome dela? Washington Luiz, tá? Então a rodovia Washington Luiz foi construída em 1928 e ela foi a primeira rodovia asfaltada do Brasil. Guarda isso para sua prova, tá bom? Por último, vamos falar um pouquinho do Getúlio Vargas. Por quê? De todos esses presidentes que eu falei que passaram, que usaram Petrópolis para veraneio, o Getúlio é o que mais se aproximou, né, é o que teve um vínculo com a cidade mais próximo do que foi o vínculo de Dom Pedro II, né? Como se ele fosse um novo imperador ali, né? Nenhum outro presidente talvez tenha sido tão presente, tão marcante em Petrópolis como foi o Getúlio Vargas, né? Foi inclusive durante o governo dele que Petrópolis ganhou o título de cidade imperial, né? Não foi na época do Império, foi depois, ok? Getúlio Vargas, ele foi o presidente que mais se aproximou do interesse por Petrópolis. Foi durante o governo dele, tá, que foi fundado o Museu Imperial, o Mausoléu dos Imperadores, tá, que ele começou a ter uma preocupação, começou a se ter uma preocupação maior de se resgatar, né, os monumentos do Império, né, que marcavam a cidade de Petrópolis, tá? Getúlio Vargas, em Petrópolis, na visão de José Luiz Alqueires, de certa forma repete a época imperial, pela concentração e continuidade do poder central durante o Estado Novo. O Estado Novo foi um período, foi de 1937 até 1945, né? Foi o período em que Getúlio Vargas ele exerceu um governo ditador no Brasil, né? Que ele teve o poder, era um governo não democrático, tá? Então esse período ficou conhecido como Estado Novo. E nesse período ele concentrou muito, né? Se concentrou muito o exercício do poder na cidade de Petrópolis. E ele montou ali em Petrópolis o que se chamou de uma nova corte imperial, vamos dizer assim, que é como se ele fosse o Dom Pedro II, a esposa dele fosse a Leopoldina, né? A filha era a princesa Isabel, era como se fosse simbolicamente, né? Uma retratação do que foi a corte de Dom Pedro II em Petrópolis. Houve esse resgate, né, nessa importância desse protagonismo de Petrópolis no cenário político brasileiro durante o governo de Getúlio Vargas, tá? E também nesse período nós tivemos a construção em 1944 do Hotel Cassino Quitandinha, né? Na época o jogo ele era autorizado no Brasil, tá? E esse cassino, esse hotel cassino, ficou conhecido no mundo inteiro, tá? E trouxe muitas personalidades mundiais para Petrópolis, como, por exemplo, Orson Welles, né? Al Flynn, né? E outras personalidades que se hospedaram nesse hotel, que fizeram parte ali da história de Petrópolis durante esse período. Com a proibição legal do jogo, o jogo foi proibido em 1946, o hotel perdeu o esplendor, mas até hoje seu prédio, conhecido como Palácio Quintandinha, né? Palácio Quintandinha. Vou botar aqui, peraí. Conhecido como Palácio Quintandinha, é a atração na cidade, né? Até hoje existe lá o prédio e é uma das atrações da cidade de Petrópolis, tá bom? Então, gente, isso aí foi Petrópolis. Nesse período aí republicano, a gente falou do início, quando houve a transição da República para o Império. Falamos um pouquinho sobre quando Petrópolis se torna a capital do estado do Rio de Janeiro.
Falamos também hoje sobre como Petrópolis se desenvolveu, né, durante o início ali do século XX, né, pelo menos a primeira metade. Agora, na próxima aula, eu pretendo trazer um pouco de Petrópolis na segunda metade do século XX, tá? E também um pouquinho sobre as principais atrações turísticas da cidade de Petrópolis, tá? E aí, a gente vai fechar na nossa 12ª aula, serão 12 aulas no total, nossa 12ª aula. Eu vou trazer várias questões geográficas, vou trazer alguns pontos sobre a geografia da cidade, para você estar bem preparado nessa parte de história, geografia e de Petrópolis para sua prova, tá bom? A gente vai trazer isso aí na nossa próxima aula. Pessoal, se você gostou da aula, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de indicar esse canal para os seus amigos que você sabe que estão aí na luta junto com você por uma vaga, né, no magistério público. Não se esqueça também de nos seguir lá no Instagram, né, @_expresso_concurso e @prof. Joana Fernandes. Se inscreva lá nos siga lá no nosso Instagram e a gente vai aí juntos nessa caminhada e eu tenho certeza que eu vou receber depois aí muitos depoimentos de aprovação. Gente, ó, um beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.